Vamos conversar agora sobre um assunto ao mesmo tempo delicado, mas super importante, sobre os cuidados com os idosos. Que tem que ter uma série de precauções, enfim, eles que já cuidaram, já batalharam tanto nessa vida, e agora estão nesse momento de aproveitar, às vezes passam por alguma enfermidade, enfim, que faz parte do processo de envelhecimento. Então eu convidei a enfermeira, a Márcia Dalpozo, que vai explicar pra gente então sobre esses cuidados. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia, tudo bem? Tudo bem. É uma grande satisfação estar aqui no teu programa, muito grata, e a minha vinda é para contribuir justamente o que você falou, né, com essas pessoas que têm tanta experiência e estão numa fase da vida que muitas vezes requer cuidados e precisamos estar muito atentos. Então, Márcia, conta pra gente quais os principais cuidados quando falamos em saúde dos idosos. Os principais cuidados deverão ser vistos assim de uma forma integral e holística. Por exemplo, a alimentação é algo muito importante. Deve ser uma alimentação a mais natural possível, fresca e equilibrada. Evitar alimentos pesados à noite. A atividade física também é super importante. Uma atividade física moderada, leve, com foco na musculatura, porque o processo de envelhecimento ele tende a prejudicar muito a parte da massa muscular do idoso. Então, para a prevenção daquilo que nós chamamos sarcopenia, que é essa perda da massa muscular própria do envelhecimento, então é necessário uma alimentação à base de proteína, que a proteína ela é encontrada de várias formas, não somente da parte assim, de carnes, mas também em outros meios. Então é muito importante para preservar o músculo do idoso, da pessoa idosa, porque senão a pessoa começa a ficar com a sua mobilidade muito prejudicada. Os seus ossos precisam dos músculos. Então é necessário muito cuidado com a atividade física. Também o sono, aquele sono reparador, aquele sono que realmente a pessoa não importa muito as horas, mas que ela se sinta ao acordar bem, um bem-estar, devido que ela passou por todas as fases do sono. E nisso também deve-se cuidar muito com o medicamento, porque muitas pessoas, muitos idosos acabam se automedicando para dormir melhor. Isso deve ser evitado a todo custo. Medicamento somente com prescrição médica e também supervisionado por um profissional de saúde ou alguém da família, alguém de confiança, de como está sendo essa situação da medicação para o idoso relaxar, dormir melhor. Claro que às vezes é necessário, mas tem que ter muita cautela. O uso de chás também deve ser monitorado, prescrito por médico, por nutricionistas, porque também o uso de chás pode ser prejudicial, dependendo do que o idoso possa estar apresentando de patologia, de problemas crônicos. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado. Se o idoso se alimentar bem, fazer atividade física regular, ele já vai ter uma predisposição para dormir bem, não ter a insônia, não ficar acordado durante a noite, evitar telas até mais tarde, assistir televisão até mais tarde, mas fazer talvez uma leitura ou ouvir algo bom, fazer orações, praticar yoga, algo assim que colocar uma música relaxante, algo que realmente vai conduzir o idoso, o doente, para um sono mais tranquilo. Também o que é muito importante é o convívio social, porque o idoso ele precisa estar bem em todos os níveis, o físico, o espiritual. Então, o convívio social com a família, com amigos, se tiver netos, participar de algo que ele goste, hobbies também, né? Praticar hobbies.
Então, é muito importante que ele esteja com a sua saúde mental dentro de uma tranquilidade, sem preocupações, sem nenhum tipo de situação assim com família, que possam tirar a paz do idoso, do doente. Isso é muito importante. E assim segue. Por exemplo, também uma questão muito importante, né, no cuidado do idoso é evitar quedas, também os exames de rotina, a questão de vacinação. Tudo isso, o cuidador, o enfermeiro, pode estar fazendo planejamento e capacitando as pessoas do lar para estar ajudando o idoso nisso. E hoje em dia tem muitos idosos que estão muito ativos, devido a manter todos os cuidados durante a vida e principalmente ali pelos 50 anos, já cuidar mais ainda da saúde. Então vai chegar ali nos seus 60, 70, 80 anos com muita saúde, muito ativo, tanto cognitivamente quanto fisicamente. Hoje a tecnologia, todas as áreas da medicina, da saúde, os trabalhos multiprofissionais ajudam muito, auxiliam muito para um envelhecimento saudável. Isso que nós devemos sempre estar em mente e buscar informação e buscar o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades, o nosso melhor. E Márcia, a gente falou bastante, você focou bastante na questão da atividade física também. Quais são as dicas nos casos dos idosos que são ativos ou que estão buscando ser um pouquinho mais ativo, que você passa para os familiares, enfim, para ter essa busca pela atividade física? Então, o idoso ele vai buscar atividade física se ele estiver bem, com as suas substâncias, dentro de uma normalidade, ele vai querer, ele vai se sentir bem fazendo atividade física. E mesmo se ele não quer fazer, tem preguiça, está desmotivado, mas se ele está com a sua saúde relativamente em dia, ele vai ter muito prazer na atividade física. Então, o que acontece que ele pode buscar um alongamento, por exemplo, caminhadas ao ar livre, junto à natureza, atividades de hidroginástica. A água faz muito bem, ela relaxa, ela auxilia nos movimentos. Então, o idoso tem, hoje em dia, um leque de opções, dentro daquilo que ele gosta também, para estar desenvolvendo uma atividade física que vai agradá-lo e que vai auxiliá-lo. Sempre é necessário pensar que precisa ser orientado por um médico, o que é melhor para esse idoso, um professor de educação física, um fisioterapeuta, sempre estar orientando e direcionando esse idoso, porque pode acontecer lesões no caso de fazer coisas que vão além do limite corporal. Nessa fase tem que ter muito cuidado também por causa das quedas, tem que se ver se esse idoso, esse doente, está com os ossos, né? Tem o exame de densitometria óssea, que vai verificar certinho como é que está a situação óssea desse idoso, desse doente. Então, a atividade física tem que ser coerente, para não haver lesões também musculares, de tendões e de ossos, levando a fraturas até. Uhum. E Márcia, como que entra o trabalho do cuidador de idoso? Como que deve ser os pilares até para os familiares, às vezes, quando estão buscando ajuda desse profissional, fica o que eu tenho que avaliar, como que tem que ser os cuidados para indicações e para escolher a pessoa correta? Quando o idoso ele está com alguma dificuldade cognitiva, motora, ele vive sozinho na casa dele ou na casa de familiares, muitas vezes os familiares têm as suas rotinas, os seus afazeres, e esse idoso fica muito sozinho. Então é sempre bom a companhia de um cuidador de idosos, muito bom.
Isso vai ajudar muito na parte assim, social do idoso, ele vai se sentir mais seguro. Os critérios é que a família, vendo a necessidade do idoso ter uma companhia, de um cuidador, então tem que ser levado em conta a parte de entrevistar várias pessoas, porque como é o idoso que vai ficar com esse cuidador, então é bom que o idoso tenha uma compatibilidade com o cuidador, ele se sinta afinizado com o cuidador, porque senão o idoso não vai querer, vai ser resistente. Então, nessa entrevista é muito bom essa afinidade entre o idoso e o cuidador. Sempre fazer um teste, eu indico. E também verificar quais assim, as habilidades desse cuidador, com quem ele se formou, que ensinos ele buscou, que habilidades ele tem para estar cuidando desse idoso, onde ele já trabalhou, quem ele já cuidou. Verificar tudo isso é muito importante. A postura do cuidador ao chegar nesse lar, no lar do idoso, no lar da família do idoso, é muito importante a postura do cuidador ao chegar. A pessoa estar muito atenta aos sinais que o cuidador dá ali já desde o início, ele já vai demonstrar se ele realmente faz esse ofício por amor, por carinho, com aquele esmero e dedicação ou não. E é muito importante que a pessoa, além do trabalho remunerado, que todos precisamos, mas que neste ofício em especial a pessoa tenha muito amor, muita empatia pelo idoso e pela família também, pela situação, enfim. E principalmente a responsabilidade desse cuidador. Se esse cuidador tem família, tem filhos, esposo, esposa, também tem os pais, como são tratados esses pais, irmãos. Isso é muito importante para verificar essa parte sentimental do cuidador, como ela está, se ele é bem estruturado ou não. E Márcia, sobre os exames de rotina, que geralmente vocês passam aos familiares para realizar nos idosos, quais são, assim, para eles ficarem em alerta? Os exames de rotina é sempre orientado, a enfermeira vai orientar o cuidador de idosos, vai orientar os técnicos de enfermagem para ficar atento ao calendário vacinal, estar em dia, em ordem. E os exames de rotina, depende a situação do doente, do idoso, vai depender a ida ao médico, a necessidade mais rápida de voltar ao consultório médico ou se dá para deixar um pouco mais de tempo para retornar ao médico. Por exemplo, é necessário hemograma frequente, porque ali no hemograma vai aparecer se o idoso está apresentando uma diabetes, por exemplo, ácido úrico, entre outras situações. Eletrocardiograma, se é algo que já tem um histórico familiar, doença crônica, então já vai fazer parte da rotina de exames do idoso. Também raio-x e tomografia de tórax, para verificar como que está ali os órgãos. Vários exames que, dependendo da patologia do idoso, serão sim muito necessários. E dentre as vacinas, por exemplo, uma vacina muito importante é de herpes zoster, que tem que ser feita para evitar a herpes zoster, é muito dolorida e pode afetar muito o idoso. Vacina para evitar a gripe, tétano. Então, todos esses cuidados deverão sempre ser cuidados por quem está cuidando do idoso, do paciente,
para verificar se está em ordem. As anotações também são muito importantes de tudo isso, porque às vezes acontece de nós termos assim um lapso de tempo, achando que faz pouco tempo de uma consulta ou de algo que foi feito para o idoso, e muitas vezes já faz mais do que tempo de estar fazendo novamente. Então é muito importante as anotações, ter tudo guardado, tudo que é feito para o idoso. Uhum. E Márcia, agora tocando no assunto, para a gente finalizar o nosso bate-papo, muito importante falar sobre a higiene também dos idosos. Quais as dicas, as orientações? Sei que em alguns casos, como eles já estão às vezes com alguma enfermidade, fica um pouquinho mais complicado, mas tanto para aqueles que estão às vezes acamados ou enfermos, ou para aqueles que estão mais ativos, alguns cuidados da higiene. Uhum. A higiene é essencial. A higiene do idoso que ainda tem a sua independência, alguma independência, o cuidador tem que estar com o idoso ali nesse afazer, mas deixar o idoso fazer aquilo que ele pode, porque isso é muito importante para a autonomia do idoso. Então, se o idoso tem dificuldade de lavar os cabelos, por exemplo, por causa de erguer os braços, deixa o idoso fazer o que ele pode, aí o cuidador vai lá e acaba o trabalho. A higiene também das partes íntimas, o idoso tem dificuldade, ele pensa que já está bom o jeito que ele fez, mas precisa às vezes retomar e fazer melhor, porque o idoso ele perde um pouco dessa habilidade de se higienizar sozinho, até por causa da mobilidade dele, de braços, pernas. Então, é muito importante, por exemplo, a depilação. O idoso, o homem, para fazer a barba, seria bom a ajuda do cuidador. A mulher também, se ela gosta de tirar os pelos, é muito importante para evitar os cortes. E o idoso que está acamado, por exemplo, ele precisa de um atendimento bem especial. Hoje em dia existem home care, existem enfermeiras, consultórios de enfermagem, cuidadores de idosos, de doentes, que vão até o idoso, até o lar e faz essa higienização diariamente. Então depois a família ou aquele outro cuidador que acompanha fazer a troca de fralda, alguma outra higienização mais delicada. Mas a principal, digamos, é dar aquele banho no idoso mesmo ele estando acamado. Para isso existem as técnicas que o enfermeiro aprende em 4, 5 anos da sua graduação, fazer de forma adequada, sem machucar o idoso, porque o idoso tem a pele muito fina, qualquer movimento pode deixar marcado com marcas arroxeadas. Então, tem que ser feito dentro de uma técnica. E é normalmente o enfermeiro que passa essa técnica para os técnicos de enfermagem e para os cuidadores. Também os cuidadores domésticos, aqueles que são a família que sem querer viram cuidadores. Então é muito importante, porque o idoso que está acamado, muitas vezes ele não consegue falar, mas ele vai sentir dor. Então tem que ter muito cuidado. E também o tempo tem que ser dado num tempo, o banho tem que ser um banho bem feito, porém um curto espaço de tempo para não gerar uma hipertermia no idoso, no paciente. Então tem que ser muito programado, as roupas já estarem prontas do lado, aguardando, a água, a temperatura da água, o sabonete neutro, líquido de preferência. Então, são várias coisas que precisa para essa higienização. E essa higienização, por exemplo, em hospital, hoje em dia é necessário o cuidador de idosos estar no hospital.
se não tiver um cuidador de idoso que a família contrata, mas alguém da família terá que fazer esse papel. Hoje em dia, todos os idosos e pacientes também assim que requerem uma atenção a mais, é exigido que alguém fique ali. Então, esse cuidador normalmente auxilia. É muito importante buscar esse conhecimento para fazer certo, da forma certa, evitando nesse momento lesões, acontecer dores no paciente, no doente, no idoso, por uma manipulação errada. Márcia, quero te agradecer por tirar um tempinho, vir aqui passar essas dicas tão importantes para a gente falar, para trazer um pouquinho mais de qualidade de vida nessa época da vida. Obrigada, viu? Muito obrigada a você pelo convite. Gente, então vamos colocar em prática, enfim, nesses momentos delicados, como eu falei antes para vocês, esse período que eles já cuidaram tanto da vida que merece esses cuidados a mais também. E se você é idoso ativo, continue na ativa, cuidando, alimentação, atividade física, para você prolongar ainda mais e ter sempre qualidade de vida. Agora eu volto para o estúdio em Cascavel.